Ela era jovem, pura, inexperiente e buscava apenas uma oportunidade. Contratada para cuidar de um milionário enigmático, 40 anos mais velho. Ao cruzar aquela porta, sua vida jamais seria a mesma. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. O sino da igreja ecoava pela pequena cidade de Santa Rita do Morro, como todos os dias às 6 da manhã, e Helena já estava acordada há 1 hora, organizando os remédios da avó em fileiras perfeitas sobre a mesa da cozinha. Aos 19 anos, ela conhecia de cor a rotina que governava sua vida desde sempre. Café preto e pão amanhecido no café da manhã, leitura da Bíblia com a mãe, cuidados com a avó que definhava no quarto dos fundos e nas horas vagas, quando ninguém estava olhando. Ela abria escondida os livros de enfermagem que conseguiu comprar com o dinheiro que juntava, vendendo doces na praça. Dona Conceição, sua mãe, era uma mulher de poucas palavras e muitas orações, que via o mundo através de uma lente escura, onde tudo que não fosse oração, trabalho ou sacrifício era pecado. Helena cresceu aprendendo que sonhar alto era soberba, que questionar era rebeldia e que uma moça direita deveria se contentar em cuidar da família até que algum homem de bem a pedisse em casamento. Mas dentro do peito de Helena pulsava algo diferente. Uma inquietação que ela não sabia nomear. Um desejo de voar que crescia a cada página dos livros médicos que devorava em segredo. Naquela manhã fria de julho, quando a neblina ainda cobria as montanhas ao redor da cidade, Helena estava ajudando a avó a tomar o café, quando ouviu batidas na porta da frente. Dona Conceição abriu com um semblante desconfiado, que sempre usava para receber estranhos, mas sua expressão mudou completamente quando viu um homem bem vestido, de terno escuro e gravata, segurando uma pasta de couro. "A senhora é a mãe da senhorita Helena Rodrigues?" perguntou ele com a polidez formal de quem vem da cidade grande. Helena se aproximou, o coração acelerando sem entender por quê. O homem se apresentou como advogado, representante de um cliente que preferia manter a identidade em sigilo por enquanto. Falou sobre uma proposta de trabalho, uma oportunidade única para uma jovem com conhecimentos em enfermagem. O salário mencionado fez Dona Conceição se segurar na porta para não cambalear. Era mais do que elas ganhavam em 2 anos vendendo doces e fazendo costuras. "Mas é trabalho noturno, senhora. Cuidar de um senhor que tem problemas de saúde durante as madrugadas. A casa fica a 2 horas daqui, nas montanhas. Sua filha teria que morar lá durante a semana, voltando apenas nos fins de semana", explicou o advogado, observando a reação das 2 mulheres. Helena sentiu o mundo girar. Pela primeira vez na vida, uma porta se abria para ela. Uma chance de usar o que havia aprendido nos livros, de ter independência financeira, de conhecer um mundo além das ruas estreitas de Santa Rita do Morro. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de deixar a mãe e a avó, de trabalhar para um estranho numa casa desconhecida, a enchia de um medo que misturava pavor e excitação de uma forma que ela nunca havia experimentado. "E quem é esse senhor?" perguntou Dona Conceição, a voz carregada de suspeita. "Leonardo Cassani", respondeu o advogado, e Helena notou como ele baixou ligeiramente a voz ao pronunciar o nome. "É um homem de negócios muito reservado. A contratação requer total discrição. Sua filha assinaria um termo de confidencialidade bastante rígido." O nome não dizia nada para Helena, mas viu a expressão da mãe mudar. Dona Conceição conhecia as histórias que corriam sobre o homem rico que morava numa mansão isolada nas montanhas. Histórias que se misturavam entre verdade e lenda, entre admiração e medo. Diziam que ele havia enriquecido da noite para o dia que sua esposa havia morrido de forma misteriosa, que ele não recebia visitas, nem descia à cidade há anos. "Preciso de uma resposta até amanhã", disse o advogado, deixando um cartão sobre a mesa. "Se aceitar, ela começaria na segunda-feira. Haverá um carro para buscá-la." Depois que ele saiu, mãe e filha ficaram em silêncio por longos minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Helena olhava pela janela para as montanhas, ao longe, onde se escondia o homem misterioso que talvez mudasse sua vida para sempre. O medo e a curiosidade lutavam dentro dela,
mas algo mais forte que ambos começava a nascer. A primeira fagulha de uma liberdade que ela sempre desejou, mas nunca ousou imaginar ao alcance das mãos. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir, imaginando como seria cuidar de um estranho nas horas mais silenciosas da madrugada, nas sombras de uma casa que o resto do mundo parecia temer e respeitar em igual medida. A decisão veio ao amanhecer, quando Helena acordou e encontrou a avó acordada, olhando pela janela com aqueles olhos cansados que pareciam enxergar além do que todos os outros viam. "Vai, menina", sussurrou a velha senhora, segurando a mão da neta com uma força que surpreendeu. "Helena, às vezes o destino bate na nossa porta disfarçado de medo. Você nasceu para algo maior que esta cidade." Dona Conceição demorou mais para se convencer, mas quando Helena prometeu enviar dinheiro todo mês e voltar todos os fins de semana, ela cedeu com o coração apertado. Na segunda-feira, pontualmente às 7 da manhã, um carro preto e elegante parou em frente à casa humilde. O motorista, um homem de meia idade com o rosto marcado pelo tempo, pegou a única mala de Helena e abriu a porta traseira sem dizer uma palavra. A viagem pelas montanhas foi como entrar em outro mundo. A estrada serpenteava entre pinheiros gigantescos e neblina espessa, subindo cada vez mais alto, cada vez mais distante da civilização. Helena pressionava o rosto contra o vidro, vendo a paisagem mudar de rural para selvagem, até que finalmente, depois de quase 2 horas, os portões de ferro apareceram entre as árvores. A mansão Cassani era uma construção imponente de pedra e madeira escura, com 3 andares e janelas enormes que pareciam olhos vazios observando quem se aproximava. Jardins perfeitamente cuidados contrastavam com a atmosfera sombria do lugar, e Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando o carro parou em frente à entrada principal. Uma mulher de cerca de 50 anos, vestida de preto e com um coque severamente preso, a recebeu na porta. "Sou Márcia, a governanta. O Sr. Cassani está esperando por você na biblioteca." Sua voz era fria, mas não hostil, apenas profissional ao extremo. Helena foi conduzida através de corredores, silenciosos, decorados com quadros antigos e móveis que pareciam valer mais que tudo o que ela já havia visto na vida. O cheiro de madeira encerada e livros antigos impregnava o ar, criando uma atmosfera que oscilava entre elegante e opressiva. A biblioteca era uma sala enorme, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros em várias línguas. Uma lareira crepitava baixinho no canto, e foi ao lado dela que Helena o viu pela primeira vez. Leonardo Cassani estava sentado numa poltrona de couro escuro, lendo um livro que fechou assim que ela entrou. Era um homem alto, de ombros largos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos de um azul tão intenso que pareciam capazes de atravessar a alma de quem olhasse. O rosto tinha as marcas da maturidade, mas mantinha uma beleza máscula, tão imponente que fez Helena baixar os olhos imediatamente. "Senhorita Helena", disse ele se levantando. A voz era grave, com um tom de comando natural que deixava claro quem dominava aquele espaço. "Espero que a viagem tenha sido confortável." "Sim, senhor. Obrigada." Helena conseguiu responder, as mãos tremendo ligeiramente. Leonardo caminhou até ela, e Helena percebeu que ele mancava levemente da perna esquerda. Quando parou diante dela, estava perto o suficiente para que ela sentisse o perfume masculino que ele usava, uma fragrância que misturava notas amadeiradas com algo mais selvagem, mais perigoso. "Imagino que tenha dúvidas sobre o trabalho", ele disse, gesticulando para que ela se sentasse numa cadeira próxima. "Minha condição cardíaca exige monitoramento constante durante a noite. Crises podem acontecer a qualquer momento. Você ficará responsável por verificar meus sinais vitais de 2 em 2 horas, administrar medicamentos conforme necessário e me acordar caso perceba qualquer irregularidade." Helena assentiu, tentando se concentrar nas palavras e não na forma como a presença dele parecia preencher toda a sala. Havia algo magnético naquele homem, uma energia que a atraía e a intimidava ao mesmo tempo. "Há regras que precisam ser seguidas rigorosamente", continuou Leonardo, os olhos fixos nos dela.
Você tem livre acesso ao primeiro andar durante a noite, incluindo a cozinha, a sala de estar e meu quarto. O segundo andar está terminantemente proibido, assim como o porão. É para sua própria segurança. Entendo, senhor, Helena murmurou, mas uma curiosidade perigosa já começava a crescer dentro dela. Durante o dia você pode descansar, usar a biblioteca, caminhar pelos jardins. Márcia lhe mostrará seus aposentos. Seu turno começa às 10 da noite e termina às 6 da manhã. Ele se aproximou mais um passo, e Helena teve que fazer um esforço consciente para não recuar. A proximidade dele despertava sensações que ela não sabia nem que existiam. Um calor estranho que subia do peito até as bochechas. Uma última coisa, disse Leonardo, a voz mais baixa agora, quase íntima. Tudo o que acontecer nesta casa, tudo o que você vir ou ouvir, permanece aqui. Este é um acordo baseado em confiança mútua. Espero que possamos trabalhar bem juntos. Quando ele estendeu a mão para cumprimentá-la, Helena hesitou por uma fração de segundo antes de aceitar. O toque foi elétrico, como se uma corrente passasse entre eles, e ela viu algo mudar nos olhos dele também, uma intensidade que não estava lá segundos antes. Naquela primeira noite, quando Helena assumiu seu posto numa cadeira, ao lado da cama dele, observando a respiração regular de Leonardo enquanto dormia, ela não imaginava que acabara de dar o primeiro passo numa jornada que a transformaria para sempre. As primeiras noites foram um exercício de autocontrole que Helena jamais imaginou precisar enfrentar. Sentada na penumbra do quarto de Leonardo, ela tentava se concentrar nos números do monitor cardíaco, na regularidade da respiração dele, nos horários dos medicamentos. Mas era impossível ignorar a presença magnética do homem que dormia a poucos metros dela. O quarto principal da mansão era uma extensão da personalidade de Leonardo. Elegante, masculino, com tons escuros que criavam uma atmosfera intimista. Uma cama king size dominava o centro do ambiente, ladeada por 2 poltronas de couro, onde Helena passava as horas de vigília. Da janela ampla, tinha-se uma vista impressionante das montanhas, que durante a madrugada pareciam guardiãs silenciosas de todos os segredos daquela casa. Leonardo dormia sempre do lado direito da cama, como se o esquerdo fosse reservado a uma presença que não estava mais lá. Às vezes murmurava palavras incompreensíveis, e Helena se pegava prestando atenção, tentando decifrar os segredos que ele carregava até mesmo nos sonhos. Em uma dessas noites, ela o ouviu sussurrar Clarissa, com uma angústia que fez seu coração apertar de uma forma estranha, quase como ciúme. Durante o dia, Helena explorava timidamente os espaços permitidos da mansão. A biblioteca tornou-se seu refúgio favorito. Um universo de conhecimento que fazia seus olhos brilharem como os de uma criança numa loja de doces. Leonardo havia notado seu interesse pelos livros e, numa tarde chuvosa, a encontrou lendo um tratado sobre cardiologia com uma concentração que o surpreendeu. Interessante escolha, disse ele, entrando na biblioteca com aquela presença que sempre fazia o ar ficar mais denso. A maioria das pessoas prefere romance ou ficção. Helena fechou o livro rapidamente, as bochechas corando. Desculpe, eu não deveria... Pelo contrário, use à vontade. Conhecimento nunca é demais, especialmente na sua área. Leonardo se aproximou da estante, retirando outro volume. Este aqui tem uma abordagem mais prática sobre arritmias. Pode ser útil para entender melhor minha condição. Quando ele entregou o livro, seus dedos se tocaram brevemente, e novamente Helena sentiu aquela corrente elétrica que a deixava sem ar. Leonardo pareceu sentir também, porque hesitou antes de soltar o livro, os olhos fixos nos dela com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Helena, ele disse, a voz mais baixa que o normal. Você sempre foi interessada em medicina? Era a primeira conversa pessoal que tinham, e Helena se viu contando sobre os livros escondidos, sobre o sonho de um dia fazer faculdade, sobre como cresceu cuidando da avó doente. Leonardo a escutava, com uma atenção que ela nunca havia recebido de ninguém, e pela primeira vez na vida, Helena se sentiu vista, verdadeiramente compreendida. Por que nunca tentou fazer faculdade? Perguntou ele.
Não tínhamos dinheiro e minha mãe, ela acredita que mulher deve cuidar da casa, da família. Sonhar alto é pecado para ela. Helena baixou os olhos, surpresa com a própria sinceridade. E para você, também é pecado? A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela levantou os olhos e encontrou Leonardo estudando seu rosto como se quisesse memorizar cada detalhe. Eu não sei mais o que é pecado e o que é necessidade. Algo mudou entre eles naquele momento. Uma barreira invisível começou a rachar, deixando escapar faíscas de algo perigoso e inevitável. As noites seguintes se tornaram diferentes. Leonardo começou a acordar mais vezes, pedindo água, fazendo perguntas sobre os medicamentos, criando desculpas para conversas que se estendiam pela madrugada. Helena percebia que nem sempre ele realmente precisava de alguma coisa, mas não conseguia se importar. Aquelas conversas noturnas eram como um vício, perigoso, mas irresistível. Uma noite, enquanto verificava sua pressão, Helena notou como a mão de Leonardo tremia ligeiramente. — Está se sentindo bem? Perguntou preocupada. — É o medicamento. Novo, às vezes causa tremores. Mas havia algo em sua voz que não convencia. Helena se aproximou mais, tocando levemente sua testa para verificar se havia febre. O toque foi gentil, profissional, mas quando seus olhos se encontraram, o ar entre eles pareceu eletrificar. Leonardo levantou a mão, tocando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com toda sua aparente dureza. — Você não deveria estar aqui, ele murmurou, mas não afastou a mão. — Por quê? Helena sussurrou de volta, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Leonardo não respondeu. Em vez disso, afastou a mão bruscamente e se virou para o outro lado da cama. — É melhor você descansar. Não vai haver mais chamadas esta noite. Helena saiu do quarto confusa e agitada, o coração ainda acelerado pelo toque dele. Caminhando pelos corredores silenciosos da mansão, ela tentava entender o que estava acontecendo com ela. Jamais havia sentido algo assim, essa mistura de desejo e medo, de atração e culpa. Foi quando passou pela escada que levava ao segundo andar proibido que ouviu pela primeira vez um barulho surdo, como se algo pesado tivesse caído no andar de cima. Helena parou prestando atenção, mas o silêncio voltou a reinar na mansão. Ainda assim, uma curiosidade perigosa começou a crescer dentro dela. O que Leonardo escondia lá em cima? E por que tinha tanta certeza de que era para sua própria segurança? Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir, dividida entre o desejo de entender o homem que a contratou e o medo de descobrir verdades que talvez fosse melhor ignorar. A primeira semana na mansão passou como um sonho confuso, onde Helena flutuava entre a realidade do trabalho e a irrealidade das sensações que Leonardo despertava nela. Quando finalmente chegou sexta-feira e ela pôde voltar para casa, desceu da montanha com a cabeça cheia de perguntas e o coração cheio de uma agitação que não conseguia nomear. Em Santa Rita do Morro, tudo parecia menor, mais apertado, como se ela tivesse crescido em poucos dias. A mãe notou a mudança imediatamente. Havia algo diferente no olhar de Helena, uma inquietação nova que a deixava ainda mais bonita e, ao mesmo tempo, mais distante. — Como é ele? Perguntou Dona Conceição enquanto preparavam o jantar. Helena hesitou, mexendo distraída o feijão na panela. Como explicar Leonardo? Como descrever um homem que parecia conter tempestades inteiras dentro dos olhos azuis? É sério, educado, trata bem os funcionários. E a casa? Grande, cheia de livros. É silenciosa demais às vezes. Helena não mencionou os ruídos estranhos do segundo andar, nem a sensação constante de que a mansão guardava segredos em cada canto. O fim de semana passou rápido demais, e quando segunda-feira chegou, Helena percebeu que estava ansiosa para voltar, não apenas pelo trabalho, mas por algo mais perigoso, pela possibilidade de ver Leonardo novamente, de sentir novamente aquela eletricidade no ar que fazia seu sangue correr mais quente nas veias. A segunda semana trouxe mudanças sutis, mas significativas.
Leonardo começou a aparecer mais vezes durante o dia, sempre com desculpas plausíveis. Verificar se ela estava confortável, perguntar sobre sua adaptação, oferecer livros novos. Mas Helena percebia que ele a observava quando pensava que ela não estava vendo, seus olhos seguindo cada movimento dela pela biblioteca ou pelos jardins. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto Helena lia na varanda, que conheceu José, o jardineiro da propriedade. Era um homem de cerca de 60 anos, com mãos marcadas pelo trabalho e olhos que pareciam ter visto mais do que deveriam. Ele estava podando as roseiras quando se aproximou dela, fingindo organizar as ferramentas. "Senhorita, está se adaptando bem?" perguntou ele. Mas havia algo em seu tom que não era apenas educação. "Sim, obrigada. É um lugar muito bonito." José olhou ao redor como se certificando de que não havia ninguém por perto. "Bonito, sim, mas nem tudo que é bonito é seguro, não é mesmo?" Helena franziu a testa, fechando o livro. "O que quer dizer?" "Nada. Demais, senhorita. É só que, bem, esta casa já viu muita coisa, muita tristeza. Às vezes é melhor não mexer em feridas que ainda não sararam." José evitou o olhar dela, concentrando-se nas plantas. "O senhor Leonardo é um bom homem, mas carrega muitos fantasmas. E fantasma, às vezes, não gosta quando alguém novo aparece." Antes que Helena pudesse perguntar mais alguma coisa, José se afastou, deixando-a sozinha com um arrepio de inquietação subindo pela espinha. Naquela noite, o turno começou diferente. Leonardo estava mais agitado que o normal, caminhando pelo quarto como um animal enjaulado. Havia uma tensão no ar, algo que Helena não conseguia identificar, mas que a deixava alerta. "Está sentindo alguma coisa?" perguntou ela, verificando os aparelhos. "Não é nada físico", respondeu Leonardo, parando diante da janela que dava para os jardins. "Hoje faz 6 anos." Helena não precisou perguntar de quê. Havia uma dor crua na voz dele que falava por si só. 6 anos da morte da esposa. Ela se aproximou devagar, como se ele fosse um animal ferido que poderia fugir ao menor movimento brusco. "Quer falar sobre isso?" Leonardo soltou uma risada amarga. "Falar sobre quê? Sobre como fui um marido terrível? Sobre como falhei com a única pessoa que deveria ter protegido?" Ele se virou para ela, e Helena viu lágrimas não derramadas brilhando nos olhos dele. Clarissa era delicada, frágil. Eu era duro demais com ela, exigente demais. Achei que estava a ajudando a ficar mais forte, mas só consegui quebrá-la ainda mais. Helena sentiu o coração apertar. Sem pensar direito, estendeu a mão e tocou o braço dele. "Você não pode se culpar para sempre." "Posso sim." Leonardo olhou para a mão dela em seu braço, mas não se afastou. "Especialmente quando sei que ela estava grávida quando morreu. Grávida e desesperada, fugindo de mim como se eu fosse um monstro." O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e de algo mais. Uma intimidade perigosa que crescia entre eles a cada confissão, a cada momento de vulnerabilidade compartilhada. "Leonardo", Helena sussurrou, e foi a primeira vez que disse o nome dele. O som pareceu mexer com algo profundo nele, porque seus olhos se fixaram nos dela, com uma intensidade que a fez tremer. "Você não deveria estar aqui." Ele repetiu as palavras da noite anterior, mas desta vez sua voz soou mais como desespero do que como ordem. "Por que não? Porque você é jovem, pura, tem a vida inteira pela frente, e eu sou um homem quebrado, com fantasmas que não me deixam em paz." Leonardo se aproximou dela, erguendo a mão para tocar seu rosto. "Porque quando olho para você, esqueço de todas as razões pelas quais deveria me manter longe." Helena fechou os olhos ao sentir o toque dele, o calor da palma contra sua bochecha. "E se eu não quiser que você se mantenha longe?" A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar, carregada de uma coragem que não sabia que possuía. Quando abriu os olhos, encontrou Leonardo olhando para ela como se ela fosse um milagre e uma maldição ao mesmo tempo. "Helena", ele começou, mas foi interrompido pelo som agudo do monitor cardíaco. Sua pressão havia disparado. O momento se quebrou como vidro. Helena imediatamente assumiu seu papel profissional.
fazendo-o se sentar, verificando os sinais vitais, administrando o medicamento necessário. Mas, mesmo enquanto cuidava dele, sentia que algo fundamental havia mudado entre eles naquela noite. Quando tudo se acalmou e Leonardo finalmente adormeceu, Helena permaneceu acordada, olhando pela janela para as montanhas escuras. No fundo de seu coração, sabia que já havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. A terceira semana trouxe mudanças que Helena não esperava. Leonardo se tornou mais presente, mais atento, mas também mais cauteloso, como se lutasse contra si mesmo a cada olhar que trocavam, a cada palavra dita. Durante o dia, ela o encontrava na biblioteca ou nos jardins, sempre com alguma desculpa para iniciar uma conversa que invariavelmente se estendia por horas. Era uma dança perigosa, que ambos sabiam estar dançando. Ele lhe emprestava livros cada vez mais pessoais, obras de poesia e filosofia, com anotações nas margens, pensamentos íntimos escritos com sua caligrafia elegante. Ela os devorava como se fossem cartas de amor, tentando decifrar o homem complexo que se escondia por trás das palavras. "Você já pensou em continuar os estudos?" perguntou Leonardo numa tarde, enquanto caminhavam pelos jardins. O outono pintava as árvores de dourado e vermelho, criando um cenário que parecia saído de um conto de fadas. "Sempre pensei, mas nunca pareceu possível", respondeu Helena, parando para admirar um canteiro de crisântemos. "Minha família precisa de mim e não temos recursos para... E se houvesse uma forma..." Leonardo a interrompeu gentilmente. "Faculdade de Medicina não está tão longe daqui. Seria possível estudar durante o dia e manter o trabalho noturno." Helena o olhou surpresa. "Você faria isso? Me ajudaria a estudar?" "Faria qualquer coisa para ver você realizando seus sonhos", respondeu ele, e a sinceridade na voz dele fez o coração dela disparar. Naquela noite, Helena estava mais agitada que o normal. A oferta de Leonardo mexeu com ela de uma forma que não conseguia processar completamente. Era generosidade, interesse romântico? Ou havia algo mais por trás daquele gesto? Foi durante uma de suas verificações de rotina, por volta das 2 da manhã, que tudo mudou. Leonardo estava dormindo profundamente quando Helena ouviu novamente aquele barulho vindo do segundo andar. Desta vez, porém, soou diferente, como passos, como se alguém estivesse caminhando lá em cima. O coração de Helena acelerou. Não havia ninguém mais na casa além dela, Leonardo, Márcia e José, e tanto a governanta quanto o jardineiro moravam na cidade. Leonardo continuava dormindo, a respiração regular. Então quem ou o que estava no andar de cima? Sem conseguir conter a curiosidade que a corroía há semanas, Helena saiu silenciosamente do quarto. O corredor estava mergulhado em sombras, iluminado apenas pela luz fraca que vinha das janelas. A escada para o segundo andar se erguia diante dela como um convite proibido. Subiu devagar, cada degrau rangendo levemente sob seus pés. O corredor do segundo andar era mais estreito que o de baixo, com várias portas fechadas, todas trancadas, exceto uma no final do corredor que estava entreaberta. Helena se aproximou com o coração na garganta. Pela fresta, podia ver um quarto que claramente havia pertencido a uma mulher. Era como entrar em um santuário, vestidos, ainda pendurados no armário, perfumes nas penteadeiras, fotografias espalhadas pelas superfícies. E no centro de tudo, uma cama com lençóis amarfanhados como se alguém tivesse acabado de se levantar. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma pequena mesa de cabeceira, onde um diário aberto mostrava páginas cobertas de uma caligrafia feminina e nervosa. Helena se aproximou, sabendo que estava violando algo sagrado, mas incapaz de resistir. As primeiras páginas falavam de felicidade, de uma lua de mel em Paris, de planos para o futuro, mas conforme avançava na leitura, o tom mudava drasticamente. Clarissa descrevia paranoia crescente, sensação de ser observada, suspeitas de que Leonardo a estava traindo. Ele mudou desde que voltamos da viagem. Há algo em seus olhos, algo frio, calculista. Às vezes tenho medo dele. Helena virou mais páginas, encontrando entradas cada vez mais desesperadas. Encontrei preservativos na gaveta dele.
Não usamos... Há meses ele diz que quer filhos. Para que serviriam, então? E mais adiante, ouvi uma conversa telefônica. Ele falava com alguém sobre resolver o problema. Seria eu o problema? A última entrada, datada apenas 3 dias antes da morte de Clarissa, fez o sangue de Helena gelar. Estou grávida. Fiz o teste hoje, mas não posso contar para Leonardo, não ainda. Tenho medo do que ele fará. Tenho medo que ele não queira esta criança, que não me queira mais. Encontrou algo interessante? Helena se virou tão rapidamente que quase derrubou o diário. Leonardo estava parado na porta, vestindo apenas uma calça de pijama, o peito nu revelando uma cicatriz que cortava diagonal sobre o coração. Mas era sua expressão que a apavorava. Fria, controlada, perigosa. Eu ouvi um barulho e... Helena gaguejou tentando explicar o inexplicável e decidiu investigar o andar proibido. Leonardo entrou no quarto, fechando a porta atrás de si, apesar de todos os avisos, apesar do acordo que assinamos. Leonardo, eu posso explicar... Pode? Ele se aproximou devagar, como um predador cercando sua presa. Pode explicar por que está bisbilhotando a vida da minha esposa morta? Por que está violando sua privacidade, nossa privacidade? Helena recuou até suas costas encontrarem a parede. Eu não queria, só ouvi o barulho e... Que barulho? Leonardo parou bem diante dela, os olhos azuis brilhando com uma intensidade que a aterrorizava. Não há ninguém aqui além de nós dois. Mas eu ouvi passos, eu juro que... Você ouviu o que quis ouvir, viu o que quis ver. Leonardo apoiou as mãos na parede, uma de cada lado da cabeça dela, aprisionando-a. Assim como Clarissa, ela também começou a ouvir coisas, a ver coisas que não existiam. O medo e a atração se misturavam de forma confusa no peito de Helena. Tão perto, ela podia sentir o calor emanando do corpo dele, o cheiro masculino, que a fazia perder a razão. Mas havia algo perigoso naqueles olhos, algo que a fazia questionar se realmente conhecia o homem por quem estava se apaixonando. Por favor, ela sussurrou, me deixe explicar. Leonardo estudou seu rosto por longos segundos e algo mudou em sua expressão. A frieza deu lugar a algo mais complexo, mais doloroso. Não há nada para explicar, Helena. Você fez o que qualquer pessoa faria. Questionou, investigou, procurou a verdade. Ele se afastou dela, passando as mãos pelos cabelos. Talvez seja melhor mesmo que saiba quem eu realmente sou, antes que seja tarde demais. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que parecia estar prestes a explodir. Helena sabia que chegara a um ponto sem volta, um momento que definiria não apenas seu trabalho naquela casa, mas toda a sua vida. Leonardo caminhou até a janela do quarto, as costas voltadas para Helena, os ombros tensos como se carregasse o peso do mundo. O silêncio se estendeu por minutos que pareceram horas, quebrado apenas pelo vento que batia contra os vidros. Clarissa tinha transtorno bipolar, ele disse finalmente, a voz baixa e carregada de dor. Descobrimos depois do casamento. Durante os primeiros meses ela conseguia controlar com medicação, terapia, mas a gravidez mudou tudo. Helena permaneceu imóvel contra a parede, mal ousando respirar. Os hormônios desregularam tudo. Ela começou a ter surtos paranoicos. Achava que eu tinha outras mulheres, que conspirava contra ela, que queria roubar o bebê. Leonardo se virou lentamente, os olhos vermelhos de lágrimas contidas. Os preservativos que ela encontrou eram de antes do casamento, esquecidos numa gaveta. As conversas telefônicas, com médicos tentando achar um tratamento que não prejudicasse a criança. Helena sentiu o coração apertar. E você nunca conseguiu explicar para ela? Tentei. Deus sabe como tentei. Leonardo soltou uma risada amarga. Mas quando a paranoia toma conta, não há lógica que funcione. Ela me via como inimigo, não como marido. Nas últimas semanas, mal conseguia ficar no mesmo cômodo que eu. O que aconteceu naquela noite? Leonardo fechou os olhos como se revivesse o momento mais doloroso de sua vida. Ela teve uma crise violenta. Começou a gritar que eu queria matá-la, que nunca havia amado ela ou o bebê,
Correu para a sacada do segundo andar. Sua voz falhou. Tentei segurá-la, juro que tentei, mas ela estava tão desesperada, tão convencida de que eu era uma ameaça, escorregou das minhas mãos. Helena se aproximou devagar, vendo a dor crua estampada no rosto dele. Foi um acidente. Foi, mas isso não muda o fato de que falhei com ela, de que não consegui salvá-la quando ela mais precisava. Leonardo olhou para Helena com uma intensidade que a fez tremer. E agora você sabe por que não posso me aproximar de você. Porque é perigoso para qualquer mulher estar perto de mim. Isso é absurdo, Helena disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Você não é responsável pela doença dela. Não? Leonardo riu sem humor. Então por que você está aqui, Helena? Por que uma jovem de 19 anos aceita trabalhar para um homem que todos evitam? Por que fica quando qualquer pessoa sensata fugiria? A pergunta pegou Helena desprevenida. Por que realmente estava ali? O dinheiro havia sido a motivação inicial, mas agora havia algo muito mais perigoso e irresistível. Porque vejo quem você realmente é, disse ela finalmente. Vejo um homem que carrega a culpa que não deveria carregar, que se sacrifica por tentar proteger outros da própria dor. Leonardo a estudou por longos segundos. Você não me conhece, Helena. Então, me deixe conhecer. A tensão entre eles era quase palpável. Leonardo deu um passo em direção a ela, depois outro, até estar perto o suficiente para tocar. Se eu deixar você me conhecer de verdade, não haverá volta. Você entende isso? Helena assentiu, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Entendo. Quando Leonardo finalmente a tocou, foi com uma delicadeza que contrastava com toda a intensidade do momento. Suas mãos envolveram o rosto dela, os polegares acariciando suas bochechas, enquanto seus olhos estudavam cada detalhe de sua expressão. Você está tremendo, murmurou ele. Estou, Helena admitiu sem tentar esconder. De medo? Helena pensou na pergunta, analisando as sensações que corriam por seu corpo. Não, de expectativa. Foi tudo o que Leonardo precisou ouvir. Quando ele a beijou, foi como se o mundo parasse. O beijo começou gentil, quase hesitante, mas rapidamente se transformou em algo mais urgente, mais desesperado. Helena nunca havia sido beijada assim, nunca havia sentido esse fogo correndo pelas veias, essa necessidade que parecia consumir tudo ao seu redor. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Leonardo apoiou a testa na dela, fechando os olhos. Isso é loucura, ele sussurrou. Talvez, Helena concordou, mas não me importo. Eles desceram juntos para o quarto de Leonardo, a atmosfera entre eles mudada para sempre. Não havia mais a formalidade empregador-funcionária, nem a cautela dos primeiros dias. Havia algo novo, intenso, que prometia tanto prazer quanto dor. Mas na manhã seguinte, quando Helena acordou na poltrona onde sempre dormia durante o dia, encontrou uma carta sobre a mesa de cabeceira. Com a caligrafia elegante de Leonardo, dizia apenas: perdoe-me por tudo o que está por vir. A frase a gelou até os ossos. Que segredos Leonardo ainda escondia? E por que tinha a sensação de que a tempestade estava apenas começando? Sua resposta veio ainda naquela tarde, quando um jovem de aproximadamente 30 anos apareceu na mansão sem ser anunciado. Alto, bonito, com um sorriso confiante que não chegava aos olhos, ele se apresentou como Ricardo Cassani, sobrinho de Leonardo. Então você é a famosa enfermeira, disse ele, estudando Helena de um jeito que a fez se sentir desconfortável. Tio Leonardo falou muito sobre você. Falou? Helena perguntou, confusa. Oh, sim. Na verdade, é sobre isso que vim conversar. O sorriso de Ricardo se tornou predatório. Sobre como uma jovem desconhecida conseguiu em tão pouco tempo se tornar tão importante para um homem que evita qualquer tipo de relacionamento há 6 anos. Helena sentiu um arrepio de apreensão. Havia algo na forma como Ricardo a olhava, algo que sugeria que ele sabia muito mais do que deveria sobre o que estava acontecendo entre ela e Leonardo. Não sei do que está falando, disse ela, tentando manter a voz firme.
Não sabe? Ricardo riu. Que pena, porque eu sei exatamente do que estou falando e, mais importante ainda, sei exatamente o que fazer com essa informação. Ricardo Cassani era o tipo de homem que Helena aprendeu a desconfiar instintivamente. Charme calculado, sorriso que não alcançava os olhos e uma presença que sugeria perigo disfarçado de cortesia. Ele se instalou na mansão como se fosse sua casa, alegando preocupação com a saúde do tio, mas Helena percebia que seus olhos estavam sempre analisando, catalogando, procurando fraquezas. Sabe, Helena, disse ele no segundo dia de sua visita, encontrando-a sozinha na biblioteca. Sempre me perguntei que tipo de mulher conseguiria capturar a atenção do meu tio. Ele é um homem complexo, com uma história complicada. Helena fechou o livro que estava lendo, mantendo a expressão neutra. Sou apenas sua enfermeira. Apenas. Ricardo riu, se aproximando da estante onde ela estava. Que modéstia! Uma enfermeira que consegue fazer meu tio sorrir pela primeira vez em 6 anos. Que o faz consideração sobre reformar o quarto da falecida esposa. Isso é muito mais que apenas enfermagem. O coração de Helena acelerou. Leonardo estava pensando em reformar o quarto de Clarissa? Ele não havia mencionado nada sobre isso. Vejo que ele não contou, Ricardo continuou, observando a expressão dela com satisfação. Pois é, ontem mesmo ele ligou para um decorador. Disse que queria transformar aquele espaço em algo novo. Coincidência interessante, não acha? Helena se levantou, tentando sair da biblioteca, mas Ricardo bloqueou seu caminho sutilmente. Não precisa fugir, querida. Só estou tentando protegê-la. Sua voz estava carregada de falsa preocupação. Você parece uma jovem inteligente, então vou ser direto. Meu tio é muito rico, muito solitário, e você é uma garota bonita, de família humilde. As pessoas vão falar, Helena, já estão falando. Que pessoas? Ricardo tirou o celular do bolso, mostrando a ela uma foto que a fez empalidecer. Era uma imagem dela e Leonardo no jardim, tirada aparentemente com uma lente teleobjetiva, onde eles pareciam mais próximos do que realmente estavam no momento. A imprensa local já está interessada na história. Milionário recluso encontra o amor com jovem enfermeira. Muito romântico, não acha? Ricardo guardou o telefone sorrindo. Claro que também há as versões menos românticas. Jovem oportunista seduz viúvo vulnerável. Depende de como a história é contada. Helena sentiu náusea subindo pela garganta. O que você quer? Eu? Nada demais. Só que você entenda sua posição. Meu tio está emocionalmente frágil desde a morte da esposa. É fácil confundir gratidão com amor, compaixão com paixão. Seria terrível se ele tomasse uma decisão precipitada que mais tarde viesse a se arrepender. E você está preocupado com o bem-estar dele? Naturalmente. Somos família. O sorriso de Ricardo se tornou mais frio. E família protege família de todas as ameaças. Naquela noite, Helena estava tensa e distraída durante seu turno. Leonardo percebeu imediatamente que algo estava errado. Você mal falou comigo hoje, disse ele depois de uma verificação de rotina. Ricardo disse alguma coisa? Helena hesitou. Como contar a Leonardo sobre as ameaças implícitas do sobrinho? Sem soar paranoica? Como explicar o medo que crescia em seu peito? Ele me mostrou uma foto, disse finalmente. Nossa, no jardim. Disse que a imprensa está interessada na história. O rosto de Leonardo se fechou imediatamente. Que filho da puta! Leonardo. Não. Ele se levantou da cama, começando a andar pelo quarto. Eu deveria ter imaginado. Ricardo sempre foi ambicioso, sempre cobiçou minha herança. E agora que finalmente encontrei algo, alguém que me faz querer viver novamente, ele aparece para destruir tudo. Helena se aproximou dele tocando seu braço. Ele pode realmente causar problemas? Leonardo parou, olhando para ela com uma mistura de amor e desespero. Ele pode causar mais problemas do que você imagina. Ricardo tem conexões, influência. Se ele quiser transformar nossa história em escândalo, conseguirá. E se conseguir? Então você será destruída junto comigo, sua reputação, seu futuro, tudo. Leonardo segurou o rosto dela entre as mãos. Helena, talvez ele tenha razão.
Talvez seja melhor você sair daqui antes que seja tarde demais. Não. A resposta veio instantânea, firme. Não vou deixar ele vencer. Não vou deixar você sozinho novamente. Mas no dia seguinte, Helena descobriu que talvez não tivesse escolha. Quando chegou em casa para o fim de semana, encontrou sua mãe visivelmente perturbada. E a causa de sua agitação estava sentada na sala de estar. Marcos, seu ex-namorado. Marcos era 2 anos mais velho que Helena, filho de uma família tradicional, da cidade, e havia sido seu primeiro e único relacionamento antes de Leonardo. O namoro havia terminado 2 anos antes, quando ele começou a demonstrar comportamentos possessivos e controladores que a assustaram. Vê-lo ali na casa dela sem ter sido convidado trouxe de volta todos os sentimentos ruins. Helena, ele se levantou quando ela entrou, o sorriso largo não disfarçando o brilho obsessivo nos olhos. Que saudade! Você está mais bonita do que nunca. O que está fazendo aqui, Marcos? Vim salvar você, é claro. Ele se aproximou, ignorando o desconforto óbvio dela. Soube da sua situação. Lá na mansão, trabalhando sozinha com aquele homem estranho. Helena, isso não é certo, não é seguro. Dona Conceição, que havia permanecido calada, finalmente falou. Marcos nos contou algumas coisas preocupantes, filha. Sobre esse homem que te contratou. Que coisas? Helena perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Marcos tirou o celular, mostrando a mesma foto que Ricardo havia mostrado. Isso aqui está circulando pela internet, Helena. Todo mundo está comentando. Dizem que você está se envolvendo com um assassino. Ele não é um assassino. Como pode ter certeza? Marcos se aproximou mais, tentando tocar seu rosto. Helena, você sempre foi ingênua demais. Esse homem já matou uma esposa. Você quer ser a próxima? A acusação foi como um soco no estômago. Helena olhou para a mãe, vendo a preocupação genuína nos olhos dela, e sentiu seu mundo começar a desmoronar. Como explicar que Leonardo não era um assassino? Como fazer elas entenderem que estava apaixonada por um homem que carregava fantasmas, mas não crimes? Volte para casa, Helena, Marcos disse, aproveitando seu silêncio. Abandone esse trabalho perigoso. Case comigo. Vamos ter uma vida normal, segura, longe de toda essa loucura. Helena olhou para ele, depois para a mãe, sentindo o peso das expectativas e do medo delas. Mas quando fechou os olhos, via apenas Leonardo, suas mãos gentis, seus olhos cheios de dor e amor, a forma como ele a fazia se sentir viva pela primeira vez na vida. Não, disse ela finalmente, não vou abandonar nada, e certamente não vou casar com você. A expressão de Marcos mudou instantaneamente, a máscara gentil caindo para revelar algo mais escuro por baixo. Então você escolhe um assassino em vez de mim? Escolhe destruir sua vida por um homem que só vai te usar e depois descartar? Escolho ser livre para amar quem eu quiser, Helena respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Mas enquanto falava, sabia que a batalha estava apenas começando. Ricardo no lado de lá, Marcos do lado de cá e ela no centro, de uma tempestade que ameaçava destruir tudo o que estava começando a construir com Leonardo. Helena voltou para a mansão na segunda-feira, com o coração pesado e uma determinação feroz. A conversa com Marcos e sua mãe havia deixado cicatrizes, mas também havia cristalizado algo dentro dela. Não importava quantas pessoas tentassem separá-la de Leonardo, ela lutaria pelo que sentia. Leonardo a esperava na biblioteca e bastou um olhar para ele perceber que algo havia acontecido durante o fim de semana. Ela contou tudo: Marcos, as ameaças veladas, a pressão da família, a foto circulando online. Conforme falava, via o rosto dele se fechar cada vez mais, uma tempestade se formando nos olhos azuis. Isso tem que parar, disse ele quando ela terminou. Não vou deixar que destruam você por minha causa. Leonardo, nós conversamos sobre isso? Conversamos antes de saber que Ricardo estava tramando nas nossas costas, antes de saber que sua família está sofrendo. Leonardo se levantou caminhando até a janela. Talvez seja hora de enfrentá-lo diretamente.
O confronto aconteceu naquela mesma tarde. Ricardo estava na sala de estar, tomando uísque como se fosse o dono da casa, quando Leonardo entrou, com Helena ao lado. Precisamos conversar, disse Leonardo, a voz gelada. Claro, tio. Sobre o quê? Ricardo sorriu, mas havia tensão nos ombros dele. Sobre suas tentativas de chantagear Helena, sobre as fotos que você está espalhando, sobre sua campanha para destruir algo que não é da sua conta. Ricardo pousou o copo devagar, o sorriso se transformando em algo mais perigoso. Destruir? Eu diria que estou tentando salvar a reputação da família e proteger você de tomar uma decisão que vai se arrepender. A única coisa da qual me arrependo é ter tolerado sua presença na minha casa. Sua casa. Ricardo se levantou, a máscara finalmente caindo. Esta casa vai ser minha quando você morrer, Leonardo, e pelo jeito que seu coração anda, isso não deve demorar muito. O silêncio que se seguiu foi carregado de veneno. Helena viu Leonardo empalidecer, a mão indo instintivamente ao peito. O que você quer dizer com isso? Perguntou Leonardo, a voz perigosamente baixa. Você acha que eu não sei? Que não. Tenho contatos no hospital? Ricardo riu. Sei sobre os novos exames, sobre como sua condição se deteriorou. Sei que os médicos deram no máximo 2 anos para você. Helena sentiu o mundo girar. Leonardo não havia contado nada sobre exames novos, sobre piora no quadro. Olhou para ele e viu a confirmação na expressão de dor que tentava esconder. Por isso mesmo você deveria ser grato, continuou Ricardo, por eu estar tentando evitar que você arruine os últimos anos da sua vida com uma ilusão romântica. Esta garota é jovem, tem a vida inteira pela frente. Você realmente vai condená-la a ser viúva antes dos 25? Chega, disse Leonardo, mas sua voz saiu fraca. E você, Helena? Ricardo se virou para ela. Realmente quer desperdiçar sua juventude cuidando de um moribundo? Porque é isso que ele é, um homem marcado para morrer. Helena sentiu lágrimas queimarem nos olhos, mas não de tristeza, de raiva. Você é desprezível. Sou realista e vou fazer uma proposta para os dois. Ricardo voltou a se sentar, como se estivesse negociando um contrato. Helena termina o contrato e vai embora. Publicamente, digamos que foi demitida por incompetência. Em troca, eu garanto que as fotos desaparecem da internet e que nenhuma história sórdida chega à imprensa. E se recusarmos? Leonardo perguntou. Então Helena vai descobrir como é ser perseguida pela mídia 24 horas por dia. Sua família vai ser assediada. Seu ex-namorado vai ganhar muito apoio público na campanha para salvá-la. E quando você morrer, Leonardo, ela não vai herdar nada. Eu vou garantir isso. A ameaça pairou no ar como uma sentença de morte. Helena olhou para Leonardo e viu a derrota começando a se instalar nos olhos dele. Não podia deixar isso acontecer. Não, disse ela, surpreendendo. Os 2 homens. Helena. Leonardo começou. Não, ela repetiu mais firmemente. Não vou deixar você vencer, disse para Ricardo. E não vou deixar você desistir, disse para Leonardo. Ricardo riu. Você não tem escolha. Ou aceita minha proposta, ou eu destruo vocês 2. Então nos destrua, Helena disse, caminhando até Leonardo e pegando sua mão. Porque não vou abandonar o homem que amo por causa de suas ameaças. Foi a primeira vez que ela disse aquelas palavras em voz alta. Leonardo olhou para ela com uma expressão de espanto e amor tão intensos que por um momento Ricardo foi esquecido. Helena, Leonardo sussurrou. Você não entende o que está dizendo. Entendo perfeitamente. Ela se virou para Ricardo. Faça o que quiser, publique suas fotos, espalhe suas histórias, mas não vou deixar você destruir o que construímos. A expressão de Ricardo se tornou verdadeiramente perigosa. Muito. Bem, já que insistem em fazer isso do jeito difícil, vou mostrar para vocês como as coisas realmente funcionam no mundo real. Ele saiu da sala e Helena sabia que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. A guerra estava declarada. Naquela noite, enquanto cuidava de Leonardo, ela notou como ele estava mais pálido, como sua respiração era mais laboriosa. A revelação sobre sua condição a aterrorizava, mas também a fazia mais determinada. Se o tempo deles era limitado, ela não ia desperdiçar um segundo com medo
ou arrependimentos? Por que não me contou sobre os exames? Perguntou ela durante uma das verificações de rotina. Leonardo fechou os olhos, porque não queria que ficasse comigo por pena. E agora? Agora sei que Ricardo estava certo. Não posso pedir para você desperdiçar sua vida com um homem que está morrendo. Helena parou o que estava fazendo, forçando-o a olhar para ela. Leonardo Cassani, se você tentar me afastar agora depois de tudo que passamos, depois de eu declarar meu amor por você na frente daquele verme do seu sobrinho, eu juro que vou fazer a sua vida um inferno nos anos que nos restam. Pela primeira vez em dias, Leonardo sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de amor e admiração. Você é incrível. Sou apaixonada. É diferente. Helena se ensinou, beijando-o gentilmente. E não vou deixar nem Ricardo nem a morte nos separarem. Mas, enquanto se beijavam, nenhum dos dois imaginava que Ricardo já estava colocando seu plano em ação. Um plano que envolveria não apenas a destruição da reputação deles, mas algo muito mais sinistro e perigoso. Helena voltou para a mansão, na segunda-feira com o coração pesado e uma determinação feroz. A conversa com Marcos e sua mãe havia deixado cicatrizes, mas também havia cristalizado algo dentro dela. Não importava quantas pessoas tentassem separá-la de Leonardo, ela lutaria pelo que sentia. Leonardo a esperava na biblioteca e bastou um olhar para ele perceber que algo havia acontecido durante o fim de semana. Ela contou tudo. Marcos, as ameaças veladas, a pressão da família, a foto circulando online. Conforme falava, via o rosto dele se fechar cada vez mais, uma tempestade se formando nos olhos azuis. Isso tem que parar, disse ele quando ela terminou. Não vou deixar que destruam você por minha causa. Leonardo, nós conversamos sobre isso. Conversamos antes de saber que Ricardo estava tramando nas nossas costas. Antes de saber que sua família está sofrendo. Leonardo se levantou, caminhando até a janela. Talvez seja a hora de enfrentá-lo diretamente. O confronto aconteceu naquela mesma tarde. Ricardo estava na sala de estar tomando uísque como se fosse o dono da casa, quando Leonardo entrou com Helena ao lado. Precisamos conversar, disse Leonardo, a voz gelada. Claro, tio. Sobre o quê? Ricardo sorriu, mas havia tensão nos ombros dele. Sobre suas tentativas de chantagear Helena. Sobre as fotos que você está espalhando. Sobre sua campanha para destruir algo que não é da sua conta. Ricardo pousou o copo devagar, o sorriso se transformando em algo mais perigoso. Destruir? Eu diria que estou tentando salvar a reputação da família e proteger você de tomar uma decisão que vai se arrepender. A única coisa da qual me arrependo é ter tolerado sua presença na minha casa. Sua casa? Ricardo se levantou, a máscara finalmente caindo. Esta casa vai ser minha quando você morrer, Leonardo. E, pelo jeito que seu coração anda, isso não deve demorar muito. O silêncio que se seguiu foi carregado de veneno. Helena viu Leonardo empalidecer, a mão indo instintivamente ao peito. O que você quer dizer com isso? Perguntou Leonardo, a voz perigosamente baixa. Você acha que eu não sei? Que não tenho contatos no hospital? Ricardo riu. Sei sobre os novos exames, sobre como sua condição se deteriorou. Sei que os médicos deram no máximo 2 anos para você. Helena sentiu o mundo girar. Leonardo não havia contado nada sobre exames novos, sobre piora no quadro. Olhou para ele e viu a confirmação na expressão de dor que tentava esconder. Por isso mesmo você deveria ser grato, continuou Ricardo. Por eu estar tentando evitar que você arruíne os últimos anos da sua vida com uma ilusão romântica. Esta garota é jovem, tem a vida inteira pela frente. Você realmente vai condená-la a ser viúva antes dos 25? Chega, disse Leonardo, mas sua voz saiu fraca. E você, Helena? Ricardo se virou para ela. Realmente quer desperdiçar sua juventude cuidando de um moribundo? Porque é isso que ele é, um homem marcado para morrer. Helena sentiu lágrimas, queimarem nos olhos, mas não de tristeza, de raiva. Você é desprezível. Sou realista.
e vou fazer uma proposta para os dois. Ricardo voltou a se sentar, como se estivesse negociando um contrato. Helena termina o contrato e vai embora. Publicamente, digamos que foi demitida por incompetência. Em troca, eu garanto que as fotos desaparecem da internet e que nenhuma história sórdida chega à imprensa. E se recusarmos? Leonardo perguntou. Então, Helena vai descobrir como é ser perseguida pela mídia 24 horas por dia. Sua família vai ser assediada. Seu ex-namorado vai ganhar muito apoio público na campanha para salvá-la. E quando você morrer, Leonardo, ela não vai herdar nada. Eu vou garantir isso. A ameaça pairou no ar como uma sentença de morte. Helena olhou para Leonardo e viu a derrota começando a se instalar nos olhos dele. Não podia deixar isso acontecer. Não, disse ela, surpreendendo os dois homens. Helena, Leonardo começou. Não, ela repetiu mais firmemente. Não vou deixar você vencer, disse para Ricardo. E não vou deixar você desistir, disse para Leonardo. Ricardo riu. Você não tem escolha. Ou aceita minha proposta ou eu destruo vocês dois. Então nos destrua, Helena disse, caminhando até Leonardo e pegando sua mão, porque não vou abandonar o homem que amo por causa de suas ameaças. Foi a primeira vez que ela disse aquelas palavras em voz alta. Leonardo olhou para ela com uma expressão de espanto e amor tão intensos que por um momento Ricardo foi esquecido. Helena, Leonardo sussurrou. Você não entende o que está dizendo. Entendo perfeitamente. Ela se virou para Ricardo. Faça o que quiser, publique suas fotos, espalhe suas histórias, mas não vou deixar você destruir o que construímos. A expressão de Ricardo se tornou verdadeiramente perigosa. Muito. Bem, já que insistem em fazer isso do jeito difícil, vou mostrar para vocês como as coisas realmente funcionam no mundo real. Ele saiu da sala, e Helena sabia que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. A guerra estava declarada. Naquela noite, enquanto cuidava de Leonardo, ela notou como ele estava mais pálido, como sua respiração era mais laboriosa. A revelação sobre sua condição a aterrorizava, mas também a fazia mais determinada. Se o tempo deles era limitado, ela não ia desperdiçar um segundo com medo ou arrependimentos. Por que não me contou sobre os exames? Perguntou ela durante uma das verificações de rotina. Leonardo fechou os olhos. Porque não queria que ficasse comigo por pena. E agora? Agora sei que Ricardo estava certo. Não posso pedir para você desperdiçar sua vida com um homem que está morrendo. Helena parou o que estava fazendo, forçando-o a olhar para ela. Leonardo Cassani, se você tentar me afastar agora depois de tudo que passamos, depois de eu declarar meu amor por você, na frente daquele verme do seu sobrinho, eu juro que vou fazer a sua vida um inferno nos anos que nos restam. Pela primeira vez em dias, Leonardo sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de amor e admiração. Você é incrível. Sou apaixonada. É diferente. Helena se ensinou, beijando-o gentilmente. E não vou deixar nem Ricardo nem a morte nos separarem. Mas enquanto se beijavam, nenhum dos dois imaginava que Ricardo já estava colocando seu plano em ação. Um plano que envolveria não apenas a destruição da reputação deles, mas algo muito mais sinistro e perigoso. As 6 horas que Leonardo passou em cirurgia foram as mais longas da vida de Helena. Ela permaneceu na sala de espera como uma sentinela, recusando-se a comer, beber ou se afastar nem por um minuto. Ricardo tentou aparecer algumas vezes, mas foi firmemente barrado por Helena, que descobriu uma força dentro de si que nem sabia que existia. Ele não é bem-vindo aqui, disse ela para as enfermeiras. Não enquanto eu estiver responsável pelas decisões médicas. Do lado de fora, o circo midiático continuava, mas Helena havia parado de se importar. Sua mãe finalmente conseguiu chegar ao hospital, trazendo com ela uma surpresa. José, o jardineiro da mansão. Senhorita Helena, disse José timidamente. Preciso contar uma coisa importante. O que José revelou mudou tudo. Durante anos ele havia sido silenciado por Ricardo, que o chantageava com ameaças contra sua família.
mas vendo o que estava acontecendo com Helena e Leonardo, decidiu quebrar o silêncio. O Sr. Ricardo tem gravações, disse José. Gravações de conversas telefônicas que ele mesmo fez, editadas para parecer que o Sr. Leonardo estava planejando algo contra a primeira esposa. E há documentos falsos também, que ele pretendia usar se precisasse. Gravações de quê? Perguntou Helena. Conversas onde o Sr. Leonardo falava com médicos sobre como internar a Sra. Clarissa quando ela estava tendo surtos. Ricardo cortou as partes onde se falava sobre ajudar ela, deixando só as partes onde parecia que o Sr. Leonardo queria se livrar dela. Helena sentiu o sangue ferver. Você tem provas disso? José assentiu, tirando um pendrive do bolso. Gravei tudo escondido. As conversas dele preparando as armadilhas, as instruções que dava para os empregados corruptos, tudo. Era a arma que Helena precisava. Enquanto Leonardo lutava pela vida na mesa de cirurgia, Helena orquestrou a contraofensiva. Ligou para todos os veículos de comunicação que haviam publicado as histórias sobre ela, oferecendo evidências exclusivas de um escândalo muito maior. A tentativa de um sobrinho ambicioso de incriminar o próprio tio para ficar com a herança. O efeito foi imediato e devastador para Ricardo. Em questão de horas, a narrativa mudou completamente. As mesmas emissoras que o haviam tratado como herói agora o expunham como um manipulador sem escrúpulos. As gravações de José foram transmitidas nacionalmente, mostrando Ricardo elaborando mentiras, forjando documentos e confessando seus planos para eliminar qualquer obstáculo à herança. Marcos, vendo a maré virar, tentou se distanciar do escândalo, mas Helena não permitiu. Em sua primeira entrevista televisionada, ela o expôs também, contando sobre seu comportamento obsessivo e possessivo, sobre como ele havia tentado se aproveitar da situação para forçá-la a voltar para ele. Há homens que amam, disse Helena para as câmeras, e há homens que querem possuir. A diferença está no respeito à escolha da mulher. Quando Leonardo finalmente saiu da cirurgia, 12 horas depois do previsto devido a complicações, Helena estava ao lado da maca dele. O cirurgião, Dr. Silva, sorria cansado, mas aliviado. Foi mais difícil do que esperávamos, mas conseguimos. O coração dele está funcionando. Vai precisar de meses de recuperação, mas as perspectivas são otimistas. Leonardo abriu os olhos lentamente, focalizando no rosto de Helena, inclinado sobre ele. Você ficou. Prometi que ia ficar. Helena sussurrou beijando sua testa. E tenho uma surpresa para você. Ela contou sobre a queda de Ricardo, sobre como José havia se revelado um aliado inesperado, sobre como a verdade havia finalmente vindo à tona. Leonardo escutou tudo, com uma mistura de espanto e orgulho. Você fez tudo isso sozinha? Fiz pelo homem que amo, e porque aprendi que às vezes é preciso lutar pelo que é seu. A recuperação de Leonardo foi lenta, mas constante. Durante as semanas que se seguiram, Helena dividiu seu tempo entre o hospital e a mansão, que agora era assediada por jornalistas, querendo contar a verdadeira história de amor. Mas desta vez, a cobertura era simpática. A jovem enfermeira que salvou o coração de um milionário viúvo, tanto literal quanto figurativamente. Ricardo enfrentou múltiplas acusações criminais e foi deserdado completamente. Marcos simplesmente desapareceu da cidade, incapaz de enfrentar a humilhação pública, e Dona Conceição, vendo a felicidade genuína da filha, finalmente deu sua bênção ao relacionamento. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia íntima nos jardins da mansão. Helena usou um vestido simples, mas elegante, que havia comprado com seu próprio dinheiro. Fez questão disso. Leonardo, ainda em recuperação mas radiante, esperava por ela sob uma pérgola de rosas brancas. Aceita este homem, disse o padre, nas alegrias e nas tristezas, na saúde e na doença? Aceito, respondeu Helena, olhando nos olhos do homem que havia transformado sua vida. Para sempre. Quando se beijaram como marido e mulher, Helena pensou na jovem tímida que havia deixado Santa Rita do Morro meses antes.
Aquela garota tinha medo de sonhar alto. Acreditava que amor era destino e não escolha. Esta mulher sabia que o amor era luta diária, coragem de ser vulnerável, força para proteger o que importa. A mansão foi transformada, como Leonardo havia prometido. O quarto de Clarissa se tornou um escritório onde Helena estudava para os exames de medicina. Ela havia conseguido uma bolsa integral numa universidade próxima. A biblioteca ganhou uma seção médica ainda maior, e o jardim, um gazebo onde eles tomavam café todas as manhãs. Mas a mudança mais significativa foi invisível. A casa não guardava mais fantasmas. Guardava sonhos, planos, a promessa de um futuro construído passo a passo por duas pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro não vence apenas obstáculos externos, mas transforma quem ama. Numa noite de inverno, quase um ano depois do casamento, Helena estava lendo na biblioteca quando Leonardo se aproximou por trás, envolvendo-a nos braços. "No que está pensando?" perguntou ele. Helena se recostou no peito dele, sentindo as batidas fortes e regulares do coração que quase perderam. "Estou pensando que somos a prova de que alguns finais felizes valem cada lágrima derramada para conquistá-los." Leonardo beijou o topo da cabeça dela e ambos olharam pela janela para as montanhas que os haviam unido. Lá fora, começava a nevar, cobrindo o mundo com a promessa silenciosa de novos começos. E na mansão que antes abrigava apenas solidão e arrependimento,